Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 12 de abril de 2024, estamos nós reunidos para darmos continuidade à nossa dissertações espíritas em O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 31. Hoje nós vamos ler a mensagem de número 6. Quem edita esse trabalho é a nossa irmã Naí, rogando que a espiritualidade amiga possa envolvê-la e inspirá-la nesse trabalho da edição. E vamos envolver a nossa amiga Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade do encontro, do estudo, do trabalho a ti dedicado. Ajuda-nos na compreensão destas mensagens que são do século retrasado, mas ainda tem efeito, ainda vale para nós, ainda guardam grandes recados, grandes movimentos que ainda precisamos fazer no nosso eu interior, para que possamos chegar até Ti. Ajuda-nos na compreensão, meditação e prática das mensagens aqui recebidas. Ajuda-nos para que possamos, cada vez mais, adiantarmos os nossos passos para irmos até Ti, que nos espera há séculos e séculos. Que assim seja. A mensagem número 6 é assinada por São Luís. Não temais certos obstáculos, certas controvérsias. Não atormenteis a ninguém com qualquer insistência. A persuasão só virá aos incrédulos pelo vosso desinteresse, pela vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos, sem exceção. Guardai-vos, sobretudo, de violentar a opinião, mesmo por palavras ou por demonstrações públicas. Quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Que nenhum móvel pessoal vos faça agir e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Espíritas, fazei o mesmo. Olha que interessante esse aqui, quando diz assim, olha, não tenha medo de certos obstáculos. Está se direcionando principalmente ao professor Denizar. E as controvérsias, que existiam várias naquela época. Não atormenteis a ninguém com qualquer insistência. Querer convencer alguém, né, persuasão, convencer, só virá aos incrédulos pelo vosso desinteresse. Então, se você fica ali em cima da pessoa, insistindo, tentando explicar, isso afasta mais a pessoa. Então, na verdade, mostra o desinteresse. Você não precisa. Não tem por que estar lá. Se a pessoa, eu digo, olha, eu não fico gritando espiritismo por aí. Aqui dentro a gente está estudando, a gente esclarece. Mas eu não fico por aí gritando espiritismo, onde quer que eu esteja. Se a pessoa souber que eu sou espírita e me procurar para perguntar, eu vou responder. Mas eu não vou estar vomitando espiritismo em cima de todo mundo, porque eu não sei. Nós temos que aprender a respeitar a crença de todas as pessoas. Kardec, por um acaso, disse que lá no que é o espiritismo, para quem é o espiritismo? Para quem não achou religião. Para quem não conseguiu se identificar com nenhuma religião. O espiritismo se a pessoa está feliz na religião, não interfira. Deixa. Agora, se é o incrédulo, também deixa. É a crença dele, é não acreditar. É uma opção, isso é uma crença. A crença é eu não acredito, pronto. Agora, se a pessoa te buscar, maravilha. E se você insistir, você vai afastar mais ainda essa pessoa. Então, o correto é deixa de mão. E ele diz, como é que nós vamos convencer, vamos dizer, essa pessoa? Pelo nosso desinteresse, pela a vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos, sem exceção. Até porque o nosso desinteresse não é um desinteresse intencional, é um desinteresse porque nós estamos bem, né? Não precisa convencer ninguém, é pra mim tá me fazendo bem, a pessoa vai ver que daí, pô,
Isso é bom, e não querer convencer os outros. Né? Até porque, gente, o que a gente tem que entender, o espiritismo, ele não vive do proselitismo e ele não depende financeiramente do número de pessoas dentro da instituição. Se houver 10 pessoas, se nós tivermos 10 pessoas dentro da sala, nós vamos palestrar para 10 pessoas. Se tiver 100 pessoas, vamos palestrar para 100 pessoas. Nós não vivemos financeiramente disso. Então, logo, nós não temos por que nos preocuparmos com quantidade, a não ser que seja por vaidade. Então, todos nós espíritas somos trabalhadores voluntários. E os trabalhadores, não os frequentadores, mas os trabalhadores, se o quiserem, se tiver um pouco de discernimento e consciência, acaba ajudando a pagar despesa da instituição. Porque a instituição, às vezes, é alugada, às vezes tem sempre água para pagar, energia para pagar. Então, a gente acaba ajudando as instituições, mas isso é um bom senso. Mas viver profissionalmente disso, ter um salário por ser um trabalhador espírita, isso não existe. Então, logo, nós não dependemos de número de pessoas. Não tem porquê. E Kardec também, na época, não vivia disso. Ele era professor, lembrando muito bem disso. E muito bem conceituado na França. Então, guardava, sobretudo, de violentar a opinião, mesmo por palavras ou por demonstrações públicas. Você está ali num grupo, já é público. Se tiver 3 pessoas, já é público. Quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Que nenhum móvel pessoal vos faça agir, e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem sabe me proporcionar. E o bem, ele atrai. O bem, ele atrai. Nossa, ele é diferente, né? O que será? O que será? O que ele professa que o torna um ser assim diferente? Aonde está inserido? Então, quando o Emmanuel diz a maior caridade que nós podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Aí o povo acha que é fazer panfleto, sair com o microfone pela rua, batendo de porta em porta. Em absoluto. A maior divulgação do Espiritismo é a nossa conduta. Então, as pessoas vão sempre olhar a nossa conduta. E depois você... E olha, ele é espírita, né? Então, aí dá até vontade de conhecer algo que faz essa pessoa ser diferente. Isso chama atenção. Essa é a melhor divulgação. Da mesma forma, se você for um cão, as pessoas vão dizer, nossa, é um cão essa criatura. E ainda por cima, diz que é espírita. Então, tu imagina. Então, a pessoa está fazendo uma divulgação péssima da doutrina espírita. Por ordem de Deus, acho legal isso, é São Luís, viu, gente? Por ordem de Deus. Tá vendo? Nós não estamos à toa solto nesse barco, não. A deriva. Os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. O que ele está querendo dizer, São Luís? Os espíritos trabalham só dentro do espiritismo? Não. De todos. Em todas as religiões temos espíritos nobres inspirando. Nem sempre eles são ouvidos, mas que estão inspirando, estão. Mesmo dentro do centro espírita. Os espíritos tentam, mas às vezes eles não conseguem, porque o povo não quer ouvir. Mas eles estão sempre para todos, sem exceção. Aí ele diz, espíritas, fazei o mesmo. Esteja pronto a ajudar a todos, sem qualquer discriminação. A próxima dissertação é mensagem assinada pelo espírito Chane, um espírito que viveu em Newport, nos Estados Unidos, e nasceu em 7 de abril de 1780 e desencarnou em 2 de outubro de 1842, aos 62 anos. Qual a instituição humana, ou mesmo divina, que não encontrou obstáculos a vencer, cismas contra os quais foi preciso lutar? Se apenas tivesses uma existência triste e apagada, ninguém vos atacaria, sabendo que sucumbiris de um momento para outro. Mas como a vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem fortes raízes, admitem que ela poderá viver longo tempo e tentam atingi-la a golpes de machado. Que conseguirão esses invejosos? Quando muito, deceparão alguns galhos que renascerão com seiva nova e serão mais robustos do que nunca. É a fala de Jesus, só se atira pedra em árvore que está dando frutos.
Channing foi conhecido como o apóstolo do unitarismo, uma corrente protestante que negava o dogma da trindade cristã, reconhecendo Deus como uno. Foi o principal porta-voz dos pastores unitaristas frente aos puritanos da Nova Inglaterra. O seu sermão Cristianismo Unitarista é considerado o documento fundacional do unitarismo estadunidense. Tem mais uma mensagem dele, né, Carlinha? Tem, tia. Mensagem número 8. Vou falar-vos da firmeza que deveis possuir nos vossos trabalhos espíritas. Uma citação sobre este ponto já vos foi feita. Aconselho-vos que a estudeis de coração e que lhe apliqueis o Espírito a vós mesmos, porque, como Paulo, sereis perseguidos não em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época, vos censurarão, vos ridicularizarão. Nada temais. Será uma prova que vos fortificará, se a souberdes entregar a Deus, pois mais tarde vereis os vossos esforços coroados de sucesso. Será para vós um grande triunfo no dia da eternidade, sem esquecer que neste mundo já é um consolo para os que perderam parentes e amigos. Saber que eles são felizes, que podeis vos comunicar com eles, não é uma felicidade? Caminhai, pois, para a frente. Cumpri a missão que Deus vos dá, e ela será contada no dia que comparecerdes diante do Onipotente. Channing. Olha só aqui, é tão lindo o cuidado da espiritualidade, né? Vou falar-vos da firmeza que deveis possuir nos vossos trabalhos espíritas. Firmeza. Porque, meus irmãos, o que acontece? Às vezes, nós queremos, em nome de agradar todo mundo, muitas vezes nós anuímos com o mal, ou anuímos com o silêncio. Porque o silêncio, muitas vezes, é um mal, quando você não se posiciona frente a uma situação difícil dentro da própria instituição. Então, imagina se eu for fazer uma palestra, eu for fazer um estudo e ficar olhando para todo mundo, não posso falar isso porque vai... não posso falar aquilo porque fulano vai se incomodar. Eu vou deixar de fazer o trabalho. Ou, muitas vezes, dentro da instituição, algum tipo de situações vividas, a gente tem que ser firme, senão a coisa vai desandar. E olha como ele orienta. Vou falar-vos da firmeza que deveis possuir nos vossos trabalhos espíritas. Uma citação sobre este ponto já vos foi feita. Aconselho-vos que a estudeis de coração e que lhe apliqueis o Espírito a vós mesmos. Firmeza. Porque, como Paulo falou em firmeza, a gente já lembrou de quem? O próprio. É o exemplo da firmeza. Sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época vos censurarão, vos ridicularizarão. Nada temais. Será uma prova que vos fortificará, se souberdes entregar a Deus. Mudou isso hoje do mesmo jeito. A gente não pode desistir. Obviamente que a ação perversa sobre Kardec foi muito grande, tanto de encarnado quanto de desencarnado, porque nós estamos falando aqui de uma terceira revelação. Agora é lindo quando ele diz aqui, será para vós um grande triunfo no dia da eternidade. O que é esse dia da eternidade? O que é a eternidade para nós espíritas? Nós não mais precisaremos encarnar. Mas isso é só para os espíritas? Isso é lei. É a informação que nós já sabemos. Então, o que é a eternidade tão falada? É quando nós não mais precisaremos encarnar em nenhum planeta material e agora teremos lições verdadeiramente espirituais. E ele diz, saber que eles, sem esquecer que neste mundo já é um consolo para os que perderam parentes e amigos. Saber que esses parentes e amigos, eles são felizes, que nós podemos nos comunicar com eles, isso já não é uma felicidade? Poxa, por isso que a gente diz, é o Consolador prometido. Antes de ler a mensagem de número 9, eu gostaria que a nossa irmã Carla lesse a observação do professor Denizar. A observação em relação à mensagem de número 9, tá bom? Então vamos primeiro para a observação, depois a gente vem para o texto. Obtida por um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris,
Esta comunicação foi assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele muitas vezes se tem abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de modo algum que ele possa manifestar-se, mas se os espíritos verdadeiramente superiores somente o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito puro por excelência responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação em lhe atribuirmos uma linguagem digna dele. É por estas considerações que temos sempre evitado publicar o que traga esse nome e julgamos que ninguém será cuidadoso excessivamente no tocante a publicações deste gênero, que só tem autenticidade para o amor próprio e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança os seus nomes devem ser acolhidos nos ditados. Seria preciso ser dotado de bem grande dose de orgulho para alguém se vangloriar de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de confabular com eles, como se o fizesse com seus iguais. Na comunicação acima, reconhecemos apenas uma coisa: a superioridade incontestável da linguagem e das ideias. Deixamos, porém, que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome a desaprovaria ou não. Às vezes, aí pronto. Porque tem pessoas que querem matar Jesus de qualquer jeito. Então, tem pessoas que têm maior dificuldade de tirar Jesus da cruz. E fica imaginando Jesus bem longe. Ainda não entendeu que Jesus está... Ele é o governador do planeta Terra e nós estamos falando de uma terceira revelação. Então vamos falar do livro que tem o DVD, que é Vozes do Grande Além ou Instruções Psicofônicas. E lá nós temos uma psicofonia, aqui no caso foi uma psicografia, uma psicofonia da Teresa d'Ávila. Mas antes dela começar a comunicação através de Francisco Cândido Xavier, o Chico entra em transe com o responsável da reunião espiritual, que era o próprio irmão dele já desencarnado, e ele disse assim: o nosso querido Chico, nós iremos receber uma comunicação do espírito Teresa d'Ávila. De onde ela está, ela irá irradiar o seu pensamento e utilizará o médium como um rádio, um aparelho. E ele vai passar a mensagem, aí ele diz, então ele falou a primeira vez e já não mais falou, de tão grandiosa que é a Teresa d'Ávila. E aí passa alguns segundos e aí entra em transe. Então a Teresa d'Ávila não está ao lado. De onde ela está, ela irradiou o pensamento dela, e como nós tínhamos um excelente, espetacular médium psicofônico, o Francisco Cândido Xavier passa a mensagem por uma psicofonia. Você consegue achar isso no livro, ou você acha no DVD, que hoje está gravado, está aí no YouTube. Basta você digitar instruções psicofônicas e você vai ouvir gravações do Chico Xavier, na época, na reunião mediúnica, lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Meimei. Esse material foi achado pelo nosso irmão Oceano Vieira. Essas fitas estavam perdidas lá em Pedro Leopoldo. Ele recolheu essas fitas e conseguiu recuperar um pouco desses áudios, tá bom? Então, como diz o nosso Kardec, vamos ler e cada um que tire as suas conclusões. Bora lá? Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. Só uma observação. Vocês já leram esse texto em algum lugar? Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Só que lá ele assina o quê?
o Espírito de verdade, né? Então as pessoas ficam, mas como é que tu sabe que o Espírito de verdade é Jesus? Então quem faz essa pergunta ainda não estudou o Missionário da Luz, ainda não estudou as obras básicas, ainda não leu o texto assinado pelo Espírito de verdade. Venho eu, vosso Salvador e vosso juiz, venho como outrora aos transviados filhos de Israel. E por que ele usa esses termos todos? Para ser identificado. Ele tem que usar a linguagem das crianças. É igual quando um parente teu desencarna, que de repente, vamos dizer, tem uma deficiência física, e está no mundo espiritual, está bem, e vai de repente aparecer a você, e diz, não, para que ela possa reconhecer que eu sou eu vou retomar a deficiência física. E há uma modificação no perispírito para que o espírito possa se apresentar com aquela deficiência. Mas não quer dizer que ele o seja. É para que o identifique. Como o próprio Senhor, quando apareceu a Mãe Santíssima, ele apareceu com os ferimentos. Quando ele apareceu aos seus 11 apóstolos, discípulos, ele também apareceu e disse a Tomé, toque, Tomé, em minhas feridas. Que obviamente era o corpo perispiritual, mas era para que ele pudesse identificá-lo, sou eu mesmo. Então aqui tem um comentário do professor Allan Kardec, que ele diz que é o Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, mas lá no Evangelho ele coloca o Espírito de verdade. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Só esse parágrafo aqui é Evangelho puro, quando ele fala aqui, germinei as plantas e levantei as ondas. Revelei. Deus que faz germinem. Revelei a divina doutrina. Aí aqui que eu queria era, como ceifeiro, reuni em feixes o bem e espaço no seio da humanidade, disse. Que ele está usando os termos que ele usava. Mas tia, Jesus, gente, ele tem que usar a linguagem que a gente compreenda. É um Cristo se revestindo de palavras humanas. Agora, um detalhe. O que Kardec falou da médium? A melhor médium de assistência. Por um dos melhores médios da sociedade. E por professor Denizar ter falado uma das melhores médios, um dos melhores médios, você pode ter certeza que ele já fez bastante pesquisa. Não, e também ele não está falando de capacidade só mediúnica, né? Deve estar falando de envergadura moral. Envergadura moral. Quando a gente fala de capacidade mediúnica, porque qual é a maior dificuldade do médium? É não interferir na comunicação. O que diz o livro do médium? O bom médium é aquele que menos interfere na comunicação. E outra, tem médios que têm capacidade para dar comunicações com particularidade, que isso é difícil e é raro ter. Então, ele já deve ter feito várias pesquisas com esse médium, ter testificado a autenticidade, né, que ele fazia o confronto das informações, ao ponto de dizer, como ele diz aqui, um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris. Bora lá. E é interessante que ele está como a mensagem de São Luís, né? Não está tentando convencer ninguém. Ele já disse, cada um lê e tira a sua conclusão. Isso é bem Kardec. Né? Mas, ingratos, os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem da terra, a clamar. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas dos que evocais.
só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos, que compreendeis as trevas da vossa ignorância, não afasteis o achote que a clemência divina põe nas vossas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro dos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Tem uma nota do tradutor dizendo que, com alguns acréscimos, supressões e modificações, esta mensagem do Espírito de Verdade foi inserida por Allan Kardec no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do advento do Consolador prometido por Jesus. Pelo estilo e elevação da linguagem, muitos a atribuem ao próprio Cristo. E o estudo dessa mensagem já está no nosso canal, no nosso Evangelho, que nós fazemos todos os domingos, tá bom? Então eu não vou comentar, porque se eu começar a comentar, a gente vai levar umas 3 aulas, tá bom? Né? Então, está no canal, vão lá, é riquíssima essa mensagem, muitas orientações, mas a parte que mais nos toca, né, também, espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, né? Amai-vos. E aí ele fala, instruí-vos, este o segundo mandamento. Se nós vivêssemos sozinhos, nós não iríamos evoluir nada. É justamente a convivência, a vida social, que desperta em nós o sentimento do amor. É na convivência que nós vamos despertando e desenvolvendo. É na convivência que a gente aprende respeito, tolerância, resignação, o próprio compartilhar, o compreender. É a convivência que nos faz crescer. Então, Espíritas, amai-vos, é ele repetindo quando ele dizia assim, os meus discípulos, eles serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, quando a gente vê uma instituição espírita, um degladiando com o outro, um disputando com o outro, um falando mal do outro, disputando o ego, eu sinto falar, meus irmãos, mas isso não é trabalhador de Cristo. Nós não seremos discípulos de Jesus, aluno, porque como é que eu posso ser aluno de Jesus se eu não vivo o que o professor está ensinando? Por isso que ele diz, os meus discípulos, eles serão reconhecidos por serem meus discípulos, por muito se amarem. Então, se eu sou uma estudante, eu sou um discípulo, mas eu não vivo, eu não sou discípulo. Eu estou, mas não sou. Então, vocês já viram que um finalzinho a gente já para assim, imagina se a gente for comentar todo o texto. Fala, Mita. E o outro, ele fala da instrução, né, que são as duas asas. Não adianta só o sentimento sem o racional. Tem que ter o racional, né, o amor e a instrução. Do mesmo jeito que a gente viu ainda agora na Gênesis, o espiritual e o material. É junto, né? É.
Infelizmente, hoje o que nós temos é um desenvolvimento intelectual, nós conseguimos fazer uma boa evolução a nível de instrução, falando da parte racional, da parte do desenvolvimento intelectual, mas o moral ficou um pouquinho para trás, a gente está devendo bastante. E quando ele fala no espiritismo, ele fala espírita, ele tá se direcionando, né? Espírita, amai-vos, espírita, instruir-vos. Então, como nós estamos frente a uma ciência, eu preciso estudar essa ciência. Eu preciso entender essa ciência. Então, o que nós mais temos hoje aqui dentro... Gente, o país com o maior número de espírita é o Brasil. E o que nós temos de espiritismo fora do Brasil é brasileiro que levou. Pode ir procurar saber que o início é um brasileiro que foi e que fundou uma sociedade. E é pequena, normalmente são pequenas fora do Brasil. Nós não temos, como nós temos aqui no Brasil, grandes centros espíritas. Na própria França, não tem. Então, a gente para e pensa assim, poxa, se nós aqui somos o maior número, quantas casas espíritas abrem, e é uma preocupação enorme em fazer a prática mediúnica sem nunca ter estudado o Livro dos Médiuns. Espírita, instruir-vos. Então, como nós estamos falando de uma ciência que chegou há pouco tempo, que é pouco tempo, e nós somos novatos nela, nessa encarnação, que nós temos que estudar o espiritismo. Eu preciso estudar, mas estudar, meus irmãos, estudar o espiritismo é estudar as obras básicas. A codificação kardeciana, as 5 obras básicas. Olha isso, nós temos hoje pessoas que são trabalhadores, que já estão há décadas no espiritismo e ainda tem a dúvida se o espírito de verdade é Jesus. Se tivesse lido o Livro dos Médiuns até o final, não teria resposta? Que ao decorrer da obra ela já teria resposta. Se tivesse estudado o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, teria resposta? Teria. Hoje eu estou tendo uma dificuldade. A gente tem as redes sociais e muita gente nos acha pela rede social e a gente atende a todas as pessoas. Só que eu tenho um volume muito grande de perguntas agora pelas redes sociais, no particular. Eu não tenho como responder. Então, às vezes, eu vou responder com 40, 50 dias depois. Eu não estou tendo tempo, não está dando, não dá. Porque são coisas que já estão no canal. Então, seu controver do espírito. Tá no livro. Pois é. Hoje, inclusive, quando eu parei, eu digo, meu Deus, 40 dias tá aquilo ali. Eu digo, meu Deus, eu gravei rapidinho. Tem que procurar no canal. Ou seja, gente, a base de tudo é o Livro dos Espíritos. Então, vamos direcionar para o nosso canal. Já está lá. Entra lá no Livro dos Espíritos, que está lá detalhadamente tudo. Só a introdução de Livro dos Espíritos já vai tirar 1000 dúvidas da tua cabeça. Então, é por isso que nós estamos aqui, nós direcionamos esse tempo, porque não dá para eu atender mais no individual. A gente acaba distribuindo e atende no coletivo. A pessoa quer saber, mas não quer ir ler, buscar, né? Exatamente. Tá certo? Às vezes você tem dificuldade de compreensão, mas já está no canal. Então precisamos buscar no canal. É dúvida do Livro dos Espíritos? Vou lá no Livro dos Espíritos. E eu tenho que fazer um estudo constante. Um estudo sistematizado. Não é pegar de forma aleatória. Tem que ter disciplina. Se a gente parar aqui para pensar, olha, eu tenho 32 anos estudando o espiritismo. Com 5 anos eu sabia o que eu sei hoje? Claro que não. Mita, quantos anos você atende espiritismo? Mais de 30. A Carlinha deve ter uns 20, né, Carlinha? O Augusto, o Tarcísio, a Lígia. Então nós temos um grupo de pessoas que já está aqui há mais de 20 anos. Hoje é um grupo menor para a gente gravar. Então então, ou seja, como é que eu posso entrar hoje com 1 ano e já querer entender tudo? Ah, mas eu quero entender. Então vamos estudar, vamos atrás. Pega o Livro dos Espíritos, vai para o canal, estuda, começa pelo começo. E lá nós temos Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e temos as revistas espíritas. Então, gente, só isso aí já dá muito material. E o Livro dos Médiuns praticamente completo. Já. E assim, meus amigos, nós vamos parar então nessa mensagem do Nosso Senhor Jesus, já lemos a observação,
No nosso próximo encontro, dentro das dissertações, será uma mensagem agora sobre os médios. Será a mensagem de número 10, assinada também por Shine. Olha, tem também da Joana Dark, olha lá, muito bom. Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O espiritismo, ele não vive do proselitismo e ele não depende financeiramente do número de pessoas dentro da instituição. Se houver 10 pessoas, se nós tivermos 10 pessoas dentro da sala, nós vamos palestrar para 10 pessoas. Se tiver 100 pessoas, vamos palestrar para 100 pessoas. Nós não vivemos financeiramente disso. Então, logo, nós não temos por que nos preocuparmos com quantidade, a não ser que seja por vaidade. Então, todos nós espíritas somos trabalhadores voluntários. A maior divulgação do espiritismo é a nossa conduta. Então, o que é a eternidade tão falada? É quando nós não mais precisaremos encarnar em nenhum planeta material e agora teremos lições verdadeiramente espirituais. Se nós vivêssemos sozinhos, nós não iríamos evoluir nada. É justamente a convivência, a vida social, que desperta em nós o sentimento do amor. É na convivência que nós vamos despertando e desenvolvendo. É na convivência que a gente aprende respeito, tolerância, resignação, o próprio compartilhar, o compreender. É a convivência que nos faz crescer. Por isso que diz, os meus discípulos, eles serão reconhecidos por serem meus discípulos, por muito se amarem. Então, se eu sou uma estudante, eu sou um discípulo, mas eu não vivo, eu não sou discípulo. Eu estou, mas não sou. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus irmãos, unidos no nosso pensamento, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos nossos amigos espirituais aqui presentes que conduziram sempre com muita amorosidade o nosso estudo, o nosso trabalho. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.